Então, você tem uma agenda muito preocupante no Brasil, conservadora, retrógrada, e que nós temos que reagir. Isso do ponto de vista dos direitos civis e do ponto de vista da ofensiva política, ela é uma das maiores dos nossos tempos, como aqui estava falando. Não é? Nós temos um consórcio oposicionista, que eu já relacionei aqui, que se entrelaça com o sistema de poder no país, incluindo a mídia conservadora, e do nosso lado a necessidade de reagir, de fazer a contraofensiva. E eu vou gastar mais o meu tempo agora na necessidade da contraofensiva, de a gente tomar iniciativa política, que é necessário. E você está vendo que diante de um fato político, como aquele, né, na Grécia, ou Podemos na Espanha, ou tantos outros fenômenos e fatos políticos que aconteceram aqui na América Latina e no mundo, você vê que é possível nos agarrar a bandeiras progressistas para fazer a contraofensiva e para reagir politicamente. Então, para isso, nós vamos precisar ter uma agenda. E hoje, gente, o que realça na conjuntura política e no plano da luta política é defender o mandato de Dilma. Essa é a centralidade da nossa tática. Por incrível que pareça, nós estamos, outubro é a eleição, nós estamos a um pouco mais de 8 meses da eleição presidencial e está sendo necessário, como luta política central, a defesa do mandato da presidência Dilma. E a defesa da Constituição brasileira e das normas legais do povo brasileiro. A sensação é que nós estamos num estado de exceção. Seja por conta dessas prisões que o cara prende para poder coagir, não há nenhuma sustentação legal. Vários ministros do Supremo estão dizendo isso. Não há nenhuma sustentação legal dos exageros que o juiz de primeira instância está fazendo. E é bom que se entenda que não é a República do Paraná, não é o STF, não é a Polícia Federal. Não, minha gente, isso é uma coisa que faz parte de uma estratégia, né, da oposição. E nós temos que ter a nossa estratégia de reagir a isso. E a reação a isso tem que ser de conteúdo, né, que é a defesa da legalidade democrática, a defesa do mandato da presidenta Dilma, associado a uma necessidade de se formar uma grande frente ampla política. E essa grande frente ampla política terá que passar não só pela defesa do mandato da presidenta Dilma, mas da defesa dos interesses dos trabalhadores, entre eles a luta contra passar a terceirização no Congresso Nacional. Nós temos que lutar, né, para defender a engenharia nacional. O que é que nós estamos assistindo no Brasil? A cadeia produtiva da Petrobras, por trás dessa onda da Operação Lava Jato, do Petrolão, se esconde desejos inconfessos de se destruir a Petrobras e a engenharia nacional. Porque todas as empresas construtoras no Brasil, que representam nada mais, nada menos do que 13% do PIB nacional. Segundo um economista do Banco Safra, que foi do Tesouro Nacional até 2006, numa entrevista que ele fez no Valor Econômico semana retrasada, ele dizia que se calcula que os efeitos da Operação Lava Jato na economia nacional será de 1% do PIB nacional. Numa média que nesse ciclo político de Dilma, nesses 4 anos do governo Dilma, nós tivemos uma média de crescimento de 2%, com a possibilidade de nós sairmos da estagnação e ir para a recessão. A Rússia já está anunciando que o crescimento será negativo. A China está dizendo que vai crescer a 7%. Não sei agora, com a queda da Bolsa de 30%, da queda da Bolsa de Valores. Mas, ora, se o Brasil cresceu a 2%, você imagina o que é um rebatimento de 1% do PIB só da Operação Lava Jato. A quem interessa isso mesmo? Então, vai ser quem que vai fazer
os arcos metropolitanos por aí afora, o plano de concessões da infraestrutura logística, que é de 200 bilhões de reais. Quem fará isso? Será que as empresas espanholas, italianas, russas, chinesas, americanas, elas são todas idôneas? Não tem nenhum corrupto, nem corruptor? Quer dizer, a quem interessa isso? Por trás disso tem o problema do interesse nacional. Por isso que o PCdoB defende a defesa da engenharia nacional e o acordo de leniência com a Controladoria Geral da União, que significa o quê? Corruptos e corruptores para a cadeia, pague pelos seus erros. Mas as empresas nacionais têm que continuar. Agora, o ataque que eles fazem no Senado, através do senador José Serra, para comprometer o regime de partilha. Vocês sabem que o pré-sal é como se fosse o filé das descobertas dos campos de óleo e gás do Brasil. É um polígono que só representa 5% de todo o manancial dos nossos campos de petróleo do Brasil. E nem esses 5% eles querem deixar que a Petrobras controle, que é 30%. A Petrobras é operador único. Isso foi uma iniciativa, né, e uma formulação feita por um comunista, que é Haroldo Lima, que quando estava presidindo a ANP, e que agora eles querem. Zé Serra está tentando impactar no regime de partilha, querendo fazer uma flexão como operadora única, mas é claro que na hora que você botar o pé, você vai flexibilizando e vai impactar no próprio regime de partilha. Está em curso essa questão dos direitos civis que eu já me referi. Está em curso o enfraquecimento da Petrobras querendo atingir o regime de partilha. Esses são os embates mais estratégicos que nós estamos vivenciando agora no Congresso Nacional. E ainda a principal batalha que nós vamos ter agora, que é de curto prazo, de curtíssimo prazo, que é em agosto o TCU julgar as pedaladas fiscais, que é outra grande farsa, né? Esses mecanismos do recurso do dinheiro de banco e do Tesouro para investimentos nos programas sociais, repasse do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, para o Bolsa Família, para o FIES, para o Minha Casa Minha Vida, para os diversos programas do país, sempre aconteceram, sempre. E, ao contrário de outras vezes, o Tesouro continua eles continuam devendo ao Tesouro, ao contrário do que a mídia propaga. Não é que o Tesouro esteja devendo aos bancos, os bancos é que ainda estão devendo ao Tesouro, diferentemente do que eles discursam e que fazem valer como verdade. Nós tivemos uma reunião do Conselho Político com a presidenta Dilma semana passada, em que o Adams e o ministro Nelson Barbosa deu uma justificativa irrefutável de que não existe pedalada fiscal. Então, isso é hoje o principal alvo, porque tem data, vai ser em agosto. O movimento golpista está marcando a manifestação para o dia 16. A manifestação dos movimentos sociais, as nossas manifestações, serão no dia 20, né, 4 dias depois. Se depender de nós lá, os comunistas, esse é o embate que nós estamos fazendo lá no Congresso Nacional. A defesa do mandato de Dilma, a necessidade da crítica à taxa de juros, e nós estamos fazendo essa crítica também, a necessidade de retomar a iniciativa política, de defender a engenharia nacional, de defender os direitos civis, de defender os trabalhadores e fazer um amplo movimento em defesa da Petrobras e da engenharia nacional. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos estar fazendo um ato político lá na Câmara dos Deputados em defesa da Petrobras e vamos fazer o embate acerca do TCU, porque o ambiente, no mundo da macropolítica, é um ambiente muito adverso. É um ambiente contaminado por esse
ambiente de impeachment do pós-Dilma. Dentro dessa necessidade, dentro dessa frente ampla que nós temos que reagir, do ponto de vista da macropolítica está o PMDB. O PMDB, nessa hora, é um aliado decisivo. E nós, em todas as formas, temos que fazer essa prática de unidade e luta e de nos agarrar no que é central, porque isso só nós poderemos fazer, mas ninguém. Não sei se vocês viram que na posse que a gente fez lá, na solenidade de homenagem lá do partido, nós fizemos aquilo que é da nossa tradição. Esteve lá o presidente em exercício, Michel Temer, o presidente do Senado, Renan, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o presidente do PT, o presidente do PSB, só não teve Carlos Lupe, porque ele não pôde estar, mas justificou. Ou seja, os comunistas agirão diante desse cenário como sempre agiram, firme nas suas proposições, no seu conteúdo e amplos na política. Nós temos que forçar um caminho de valorizar o PMDB, diferente do que alguns atores do núcleo do PT imaginam. Nessas horas, tem que ter mais partidos, mais frente ampla, para poder fazer valer as saídas políticas. Michel Temer ter virado o interlocutor e o operador político do governo não está errado, está certo. E o PCdoB precisa valorizar o papel que ele tem. Porque você imagina se, numa hora como essa, o PMDB se retira como operador político. Aí vem uma variável da luta política que não nos interessa, que é o isolamento. Isolamento é quebra de confiança. Isolamento político é antessala de um golpe. E nós, portanto, vamos enfrentar a necessidade da frente ampla, entendendo que uma das centralidades dessa frente ampla é a aliança básica de PT e PMDB na governabilidade do país. E entender o papel desses atores na política. Cada qual tem os seus interesses e nós temos que compreender os interesses para que aqueles interesses daqueles atores joguem a nosso favor. E só nós não, mas principalmente nós é que seremos capazes de apontar os caminhos para a saída política no momento tão grave que a gente está vivenciando hoje. E, para isso, a gente precisa de mais comunistas. Por isso, precisamos ter um partido mais forte, mais influente nos movimentos sociais, com mais mandatos, seja nas frentes de massa, sindicatos, na juventude, nas mulheres, nos negros, nas lutas, nas frentes LGBT, na frente de todas onde houver um cidadão ou uma cidadã lutando, nós vamos estar lá, os comunistas, procurando botar conteúdo e procurando influenciar e sermos maiores para dar conta das saídas e dos resultados que o povo brasileiro merece. Firme na luta, um beijo para vocês.